Olá, eu sou o Lorival Santana, você está no Earth News Terra, a plataforma que junta o conhecimento dos povos tradicionais e a ciência na busca de soluções do desenvolvimento sustentável. A nossa convidada ilustríssima de hoje é a nutricionista Valéria Pascoal, doutora Valéria Pascoal, que estuda as plantas alimentícias não convencionais, também a agricultura biodinâmica e a nutrição funcional. Nos episódios anteriores, a gente falou sobre os aspectos econômicos e comerciais, da viabilidade da exploração dessas plantas, no primeiro episódio. No segundo episódio, a gente falou do quanto existe uma ligação entre a nossa saúde, o nosso bem-estar e a saúde do planeta ao trabalhar com esse tipo de agricultura. Falamos sobre consumo também. E, Valéria, nesse terceiro episódio, eu gostaria realmente que a gente mostrasse para a nossa audiência, para as pessoas que estão com a gente, o que nós podemos fazer realmente, né, de bastante prático. E eu queria começar falando sobre o seu instituto, sobre a instituição da qual você participa, como é essa instituição, se haveria a possibilidade da gente ir trabalhar lá também. Oh, que delícia! É o meu instituto, né? A minha instituição é uma instituição de ensino e pesquisa e de nutrição funcional. Esse ano nós completamos 23 anos e é voltado para a formação dos nutricionistas em termos de pós-graduação lato sensu. E nós temos a felicidade de ter aí mais de 17 mil nutricionistas formados pelo nosso instituto, dividido nos mais diferentes, né, territórios brasileiros. E Uhum. agora, nesse formato em AD, que começou em 2020, é muito lindo, que nós estamos tendo alunos de muitos outros países. Esse fim de semana eu Uhum. estava dando aula exatamente sobre punk, sobre reconhecimento, o que tem de valor nutricional para os nossos alunos na disciplina de agroecologia, nutrição funcional agroecologia e sustentabilidade, e tinha alunos de fora do país, inclusive da França, querendo receber muda. Aí eu falei, calma, vamos identificar o que tem aí na França, que você vai ver que, por exemplo, a Ah, biodroga é cosmopolita, tem no mundo inteiro, então vamos abrir nossos olhos nesse reconhecimento. Então, o nosso instituto ele trabalha muito no sentido de trazer, a gente até brinca que às vezes a gente está se alfabetizando na nossa ferramenta de trabalho, que é o alimento, porque muitos a gente não conhece mesmo, mas não só na questão desse reconhecimento, no estudo das suas propriedades, né, nutricionais, bioativas, do impacto para a saúde, mas também fazendo com que esses nutricionistas sejam os multiplicadores. E ele é fechado para os nutricionistas, mas tem eventos, tem cursos de extensão, tem eventos grandes, como o Congresso Internacional que tem agora todos os anos, né, e volta ao Viver a Cores em São Paulo, de 15 a 17 de setembro, que aí esse evento ele é aberto para médicos, é aberto para educadores físicos, agrônomos, agricultores, aí é aberto para todo mundo, enfim. Mas podem então, acessar vamos o falar nosso desse evento, instituto. então, é em setembro. É claro que na plataforma, quando chegar mais perto, a gente vai fazer uma matéria sobre esse evento. Mas é em setembro um evento em São Paulo que se chama... Congresso Internacional de Nutrição Funcional, Uhum. que é de 15 a 17 de setembro. E o Uhum. congresso, Lorival, ele é muito interessante porque ele faz a junção exatamente. Tem um andar do congresso que, além dos fóruns de palestras, auditórios, né, porque as vagas já estão esgotadas presencialmente, são 5 mil profissionais, já está esgotado, esgotou essa semana. A gente está vindo até como pode fazer isso de forma mais virtual, mas tem um andar que é totalmente dedicado às iniciativas da agricultura familiar, dos extrativistas, das cooperativas, da CSA, porque aí as pessoas começam, os nutricionistas começam a ver possibilidades de multiplicação. Porque senão, se a gente só fica no estudo científico de quais propriedades funcionais tem, mas aí eles começam a falar com os pacientes, querem comprar na alimentação escolar, assim por diante, mas não sabe os caminhos para conseguir, aí fica um discurso muito vazio, né? Fica uma coisa assim que é de sonho. Por isso que nossos eventos, nessas últimas edições dos últimos 5 anos, sempre traz como que a gente pode não só reconhecer, mas levar mudas, saber aonde que você tem no seu território acesso a essas mudas, para que você consiga multiplicá-las. Você tem que conhecer o caminho das CSAs, que já tem no Brasil inteiro, que é a comunidade que sustenta a agricultura, e muitas dessas iniciativas, quando vocês acessam o site, né, da CSA, que é csabrasil.org, eu ter um agricultor ou uma família de agricultores, a gente verifica quantas pessoas essa família consegue produzir e nutrir,
E nós aqui, que somos coagricultores, nós vamos, então, fazer todo o aporte financeiro para que eles produzam os alimentos 12 meses do ano, sem férias, porque os agricultores não tiram férias, e eles vão produzir exatamente os alimentos para nossas famílias, e eles vão ter totalmente subsistência financeira, né, subsídio financeiro, para que eles tenham todos os sonhos deles também atingidos, e que os filhos queiram continuar a ser agricultores, né? Porque muitas vezes a agricultura, um tempo atrás, era muito desvalorizada. E aí eu pergunto, se nós não valorizarmos a agricultura, os agricultores familiares, o que nós vamos consumir? Porque o que chega na mesa de variedade dos alimentos é a agricultura familiar que consome. O agronegócio, ele produz milho, soja, né? Arroz, ele produz esses commodities. E, infelizmente, 70% das calorias que as pessoas consomem são desses commodities. É de milho, de trigo, de arroz. E aí a saúde vai desse jeito que a gente está vivenciando. Então, conhecer a CSAs, a iniciativa, é uma grande oportunidade. E os nutricionistas funcionais, eles muitas vezes são padrinhos dessas iniciativas. Agora, Lorival, também eu acho que a gente tem que começar a acessar muitas cooperativas. O Brasil, em muitos estados, eles estão se organizando em cooperativas, né? A gente tem cooperativas assim fantásticas no sul do país. A Bahia é um exemplo de cooperativas, né? Paraná. Então, mesmo Cerrado, né? Tem a Central do Cerrado, que é maravilhosa. Então, o que a gente tem que saber? A gente tem que começar a acessar essas cooperativas para a gente poder comprar os nossos alimentos, que nessa questão da pandemia, muita coisa foi de compra online. E a gente, então, ao invés de pensar só em comprar os suplementos de uma forma online, começar a olhar para esses outros alimentos, porque aí você compra num valor justo, você gera renda, você faz efetivamente uma mudança, você atua como uma escultura social, que eu acho que é esse que é o nosso papel enquanto sociedade, né? Enquanto consumidores, não gosto muito da palavra consumidores, mas aí da nossa sociedade. Então, tem muitas possibilidades da gente ter acesso a esses alimentos, né? Que vai de cooperativas, as CSAs, as feiras agroecológicas, lindas. É só você entrar no mapa do IDEC, você vai saber pertinho da sua casa, às vezes você nem sabia que lá tem uma feira agroecológica que não utiliza, né, os venenos, agrotóxicos e fertilizantes. O IDEC é o Instituto de Defesa do Do Consumidor? consumidor, isso Aham. mesmo. O IDEC tem um site lindo de iniciativas agroecológicas, muito lindo. Aham. Certo. Então a gente falou da ponta do consumo, né? Por que esse arroz, trigo e milho em grande escala fazem mal para a saúde? É porque essa produção, ela é uma produção extensiva e é uma produção onde usa muito agrotóxicos e fertilizantes. E Uhum, você vai acabando com o solo, você vai deixando o solo muito pobre, né? uhum, Então, quando eu tenho essas culturas produzidas, mas em sinergismo, né, com outros alimentos, eu vou dando riqueza para esse solo, para ter uma microbiota melhor desse solo. A uhum. microbiota do solo está diretamente ligada com a nossa microbiota humana. Então, quando eu consumo um alimento que vem de uma variedade, eu estou ingerindo muito mais micro-organismos que vão ser responsáveis para melhorar a minha saúde intestinal, minha saúde cerebral, minha saúde cardiovascular, minha saúde óssea, porque o intestino é um órgão fundamental para dar, assim, para ter todo um sinergismo, né, com os outros órgãos, além do intestino ser o maior órgão imunológico. E nunca se falou tanto em imunologia como nesses 2 anos com a questão do coronavírus. Aliás, ele está voltando novamente. Então, novamente, a gente tem que ficar atento para estar com o nosso organismo muito alerta. É, Alerta é consumir alimentos que não tenham substâncias que vão diminuir essa microbiota, né, intestinal. é. Agora, a gente sabe que o agronegócio é muito importante para a economia do Brasil, né? O agronegócio pode abraçar esses métodos de produção? Sim, já está tendo muitas iniciativas. Você vê, por exemplo, iniciativas mesmo de café, açúcar que a gente discutiu, açúcar demerara. Tem grandes empresas ganhando muito dinheiro, exportando muito e ganhando muito, porque cada vez o mundo também está mais ligado em consumir um alimento sem veneno, né? Então, a gente pega, por exemplo, na questão de produção de frangos, de alimentos proteicos que não tenham antibiótico. Já existem marcos regulatórios na Europa proibindo a importação de alimentos que tenham esse uso. E por isso que algumas produções nacionais que tenham esse viés estão exportando e estão ganhando muito dinheiro. Uhum, Então, a gente tirar, né, a ideia que o agronegócio
ele não pode ser até uma plantação mais saudável? Pode. Você pode ter essa dimensão de produção que é importante para a nossa economia, sim, mas é tudo consorciado, não vai se perder a economia, pelo contrário, a gente vai conseguir ter mais assim respeito e valorização, porque os alimentos orgânicos estão aumentando o consumo no mundo de forma assim, exponencial. E todo esse aumento teve uma pesquisa muito importante há uns 4 anos atrás, mostrando por que desse aumento exponencial dos alimentos orgânicos. E o fator número 1 do consumo do alimento orgânico é a questão da saúde, principalmente para a questão das pessoas que têm doenças crônicas como câncer. Então, essa valorização está acontecendo. Aí eu pergunto assim, a pessoa precisa ter câncer para começar a consumir os alimentos orgânicos? Não é melhor você já prevenir? Então, a partir do momento que você vê toda essa produção que você pode estar executando, você vê, a gente tem assentamentos enormes da reforma agrária, e os assentados, muitas vezes, eles não sabem como acessar o mercado, como eles podem produzir alimentos. Então, terra não falta. Na hora que a gente começa a estar junto, por exemplo, em vários assentamentos, eu trabalho em parceria com a Embrapa, em muitos, e a gente vê aquele assentamento produzindo essa diversidade de alimentos, produzindo punk, produzindo uma série de coisas, a gente fala assim, ótimo, agora vamos acessar o mercado. Então, já tem hospitais comprando esses alimentos desses assentamentos, já tem alimentação escolar comprando os alimentos desses assentamentos. E aí a gente vê como você consegue produzir muito arroz integral, você vê como você consegue produzir muito milho, que não é transgênico, que é de sementes crioulas, abastecendo já em muitos territórios com esses alimentos. Então, eu realmente, sabe, as pessoas que falam assim, Lorival, elas estão muito longe das possibilidades. E esse argumento sempre vem que o agronegócio é a solução, que o agronegócio é o pop e tal, e a gente já tem experiências fantásticas mostrando que não é bem assim, não. Então, é só a gente conhecer essas iniciativas e multiplicá-las mesmo, né? Pois é, porque eu voltei a pensar umas coisas que eram muito ditas nos anos 70, que é assim, a gente tem uma cabeça colonizada, né? Eu sei que parece um discurso de movimento estudantil e tal, né? E até coisa de esquerda e tal, mas é impressionante isso, né? Porque, e até você deu um exemplo muito legal, né? Que um francês falando assim, como é que eu faço para trazer essa planta para cá? E você fala, não, seja terroir, um conceito francês, né? Isso, Use o que você isso. tem aí. A gente só está dizendo que é bom usar o que a gente tem aqui, né? Não é nada contra outras coisas, né? Não é hostil, não é xenófobo, é só que é um conceito ancestral que deu certo ao longo da história, é por isso que nós estamos aqui, né? A gente sobreviveu como espécie porque a gente fez isso e agora a nossa sociedade está em crise, temos que assumir isso, né? Estamos saindo de uma pandemia, estamos com doenças crônicas que, como eu dizia, nos assombram, né? Aí as pessoas que estão nos ouvindo, e isso é para encerrar, elas dizem assim, não, mas no meu ritmo de vida, né, minha vida não se encaixa isso, eu tenho que ter lá os alimentos congelados, como você falou, embalados lá no congelador, porque senão eu não giro meu dia, né? Eu não consigo fazer tudo o que eu tenho que fazer. É possível, eu acho que, em parte, você diria, mas eu quero te ouvir, que existem mudanças de hábitos que precisam ser feitas, mas eu acho que envolve uma certa forma de ver a vida de um jeito diferente também, não é, Valéria? Eu acho que sim, você tem que enxergar a vida de um jeito diferente, mas o nosso papel até como nutricionista é mostrar como que a gente pode ter essa mudança de comportamento, que é muito mais saudável para a sua família, mas também dando os caminhos, né? Porque não adianta eu chegar e falar para a pessoa assim, não consuma nada mais congelado todo dia, você vai lá, mata a galinha para você comer, não dá. Mas eu posso já falar para a pessoa, compra o alimento que não está congelado, ao invés de estar embalado no plástico, você embala no papel manteiga, porque não vai ter migrante, você pode congelar. E você pode sim já ter preparado muitas coisas até congeladas, porque não perde o valor nutricional. Então, eu acho que o nosso papel é facilitar a vida, sim, do nosso cliente, da sociedade. Mas não dá mais para eu falar que a saúde dele ele compra no supermercado uma vez por mês. Isso eu não posso deixar de falar, porque aí não estaria sendo ética, né, de ter essa fala.
Não posso falar que consumir uma verdura com agrotóxico tem o mesmo papel na saúde do que uma verdura que não tem agrotóxico. Então, essa mudança que o profissional nutricionista está sendo protagonista, e alguns médicos também socializando, divulgando, e tantas outras pessoas fazendo, né, esse ecoar de mudança, tem que chegar mais e mais lares para as pessoas verem que é possível. Às vezes o alimento está perto, às vezes uma alimentação vegetariana, eu não sou vegana nem vegetariana, mas uma alimentação que tenha mais vegetais, ela não é tão difícil assim de você incorporar, ela é muito gostosa, ela é prazerosa, e ela vai trazer tantos benefícios, assim, imediatos para você, que aí depois é um caminho sem volta, sabe, Dorival? Aí a pessoa não consegue mais retroceder do hábito alimentar. Mas não é fácil mudança de comportamento. Por isso que o ideal, e que a gente trabalha muito, né? O nosso instituto é muito voltado em fazer um trabalho educacional com as crianças e com os adolescentes. Então, é assim, se eu começo a ter, e as crianças estão muito mais conscientes, em termos de gastar água, se o pai deixa lá a torneira ligada, escovando, não, pai, não pode deixar a torneira e tal. Então, se você começa esse trabalho deles terem esse amor, sabe, pela natureza, para ter, puxa, mas é assim que nasce, olha o cuidado daquele bichinho e tal, isso vai sendo incorporado no ser. E aí, eles vão envolvendo os pais, é um trabalho educacional, né, que a gente fala, ousado, né, a criança educando o pai. E o pai vai se voltando, por isso que nas CSAs a gente adora mensalmente os dias de campo, onde as famílias vão para o campo, né? Vão lá colher o alimento, vão fazer uma preparação culinária, aqueles alimentos, tal, tal. Aí a criança, com o pai, com todo mundo, gente, não tem como não mudar o hábito, aí vem para casa com uma outra energia. E aí pensando, né, Lorival, como você falou, a sociedade está muito doente, a sociedade está muito doente emocionalmente, não é só de doenças físicas, emocionalmente, né, de relações, de pensamentos, e a nutrição, a alimentação, esse ato de estar mais perto da natureza, ele alimenta a alma das pessoas, e isso não tem preço, né? Isso não tem preço. Exatamente. Valéria, para quem como eu ficou encantado com essa conversa, qual a melhor forma de conhecer o seu trabalho? Como que se acessa o seu trabalho para saber mais? Então, nós temos o nosso instituto, que aí vocês podem acessar o site da VP Nutrição Funcional, o site que é bem assim, mesmo a sociedade acessa bastante, e os nutricionistas profissionais da saúde muito. Nós temos o Instagram da VP, que é VP Nutrição Funcional. Então, o Instagram, periodicamente, a gente vai colocando essas notícias mais atualizadas e motivando algumas práticas de mudança. Tem o meu Instagram pessoal, que aí o meu Instagram pessoal, quem for acessar, é só para essas questões mesmo, de agricultura natural biodinâmica, de punk, de alimentos e biodiversidade, que aí é doutora, DRA, Valéria Pascoal. E tem o nosso Pascoal canal com no YouTube, CH. Pascoal com CH, Pascoal. Isso, Pascoal. E tem nosso canal no YouTube que chama VP Nutrição Funcional. Então, a gente vê que a gente tem várias possibilidades aí de estar conhecendo mais. Tem um canal super aberto comigo pelo meu próprio Instagram. E Lorival, é isso, sabe? Eu acho que isso que me move, né, que me faz me sentir assim, cumprindo, acho que mais ou menos a minha missão, daqui eu vim como nutricionista, né, de 40 anos atrás, é que eu acho que é o meu papel de motivar, de contagiar mais pessoas mesmo, porque você vai ter assim, sabe aquela sensação de que você está contribuindo, que é possível, que vamos dar os primeiros passos, porque o que você colocou no início da entrevista é muito sério. As pessoas elas estão muito a falta de esperança é uma coisa que é uma doença, né? Uma doença crônica. Não, temos esperança, temos luzes aí no fim do túnel, né? E o que eu puder ajudar com a minha trajetória, com a minha biografia, eu estou aberta e me sinto muito honrada por você me convidar para essa entrevista, viu? Valéria, a sua contribuição é muito importante. Você provou aqui que ser feliz e cuidar da natureza, cuidar do nosso planeta, não são objetivos divergentes, pelo contrário. Valéria, muito obrigado por essa conversa com o Earth News Terra e até a próxima. Muito, muito obrigada, Lorizão. Até a próxima.